Delicious. Hello everybody, how are you doing? That's Allison here. Hoje a gente está aqui para estudar inglês com uma entrevista com um cara que talvez vocês conheçam. Ele é um astrofísico, o nome dele é Neil deGrasse Tyson e fizeram uma perguntinha para ele pedindo quem que ele achava ser a maior mente científica de todos os tempos. E a gente vai entender ao decorrer dessa aula aí qual que é a opinião dele e também o embasamento, tudo isso, obviamente, aprendendo inglês. Então você que já conhece as aulas do canal, você que já conhece a qualidade das coisas aqui, já deixa o seu like, confere se você está inscrito aqui no canal. Você que ainda não conhece, chegou aqui de paraquedas, nunca viu nenhuma aula, não sabe como é que é a metodologia, segura o seu likezinho, não se inscreve no canal ainda, assista a aula, entenda a metodologia. Se você achar que essa aula realmente te agregou, te trouxe algo novo que você não tinha, aí sim você considera deixar o seu like. Vamos lá então, without further ado, sem mais delongas, let's get started. Como de costume, meus queridos, minhas queridas, coloquem aí um fonezinho de ouvido, caso você tenha, já vai colocando seu celularzinho aí no modo avião, no silencioso, fecha as distrações, que agora é hora de focar. Estudar com distrações é que nem água e óleo. Não dá de misturar, você não consegue se concentrar, você não entra num flow de atenção, eu não consigo capturar a sua atenção aqui para realmente conseguir criar com você alguma linha de raciocínio. Então você precisa se livrar das distrações quando você vai estudar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai assistir este videozinho aqui juntos. É um videozinho curto, sem legenda em inglês, obviamente eles estão conversando em inglês, então inglês e sem legenda em português, sem legenda em inglês, só para você sentir o gostinho de tudo que você entende e tudo que você não entende. Ah, mas eu não entendo nada de inglês, Ellison. Com certeza, algumas palavrinhas você vai pegar aí no meio, não vai ficar assim no nublado 100%. Então não se preocupe se você não entende nada de inglês, esta aula também é para você. A gente vai sair do nível que você está, que você vai entender assistindo agora esse vídeo, e a gente vai tentar melhorar, fazer de tudo para que o seu entendimento melhore ao decorrer da aula e você ganhe também vocabulário nesse percurso. Vamos lá então, 1, 2, 3, let's go! Who do you think is the most extraordinary scientific mind? There is no contest. Isaac Newton. Nobody comes close. Explain why. He, working alone, discovers the laws of motion. Then he discovers the law of gravity, universal law of gravitation. Oh, and then someone asks, why do your planets orbit in this shape, ellipses, the ovals, rather than perfect circle? I don't know, I'll get back to you. And he comes back, I finally have my answer. And they say, well, Isaac, how did you do that? Well, I had to invent integral and differential calculus to answer that question. He then discovers the laws of optics, deducing that white light is composed of colors. Because you could take those same colors, recombine them, and get white light, which freaked out artists of the day. So he does all of this. Then he turns 26. Yeah, the guy was really a genius indeed. Era realmente um gênio. O que a gente vai fazer agora que a gente assistiu a primeira vez? Caso você queira, tem 1 minuto e 15 esse vídeo. Caso você queira voltar e assistir mais uma, para ver se você consegue aí pegar mais alguma coisinha, ou talvez só para você ter certeza de que você entendeu alguma coisa que você não tinha entendido, fica à vontade, pode assistir mais 1, 2, 3, é com você. A gente vai fazer agora um estudo, eu vou mudar aqui um pouquinho o tamanho, vou colocar este carinha aqui embaixo de mim, isso, e vez ou outra a gente vai assisti-lo. Então vamos lá, o entrevistador começa fazendo a seguinte pergunta para ele: Who do you think is the most extraordinary scientific mind? Who do you think? Who é quem? Do you think é você acha, você pensa, você acredita. Tem várias traduções para o who do you think. Geralmente, quando é colocado nessa ordem, who do you think,
é quem você acha. Who do you think? Quem você acha que fez isso? Quem você acha que é melhor nisso? Quem você acha... Tanana. Who do you think? Aqui ele fala o seguinte. Is the most extraordinary. É a mais, o most aqui é mais, né? E extraordinary é extraordinária. Agora, presta atenção. O most é o nosso mais. Vamos colorir assim, ó. O most extraordinary mais extraordinária. Veja como é que tá a ordem aqui no inglês. Extraordinária e mais, né? E aí a gente tem aqui, ó, scientific mind, que é a mente científica. Você percebe que a ordem tá diferente? Quem você acha que é a mente científica mais extraordinária? Poderia ser na mesma ordem do inglês? Quem você acha que é a mais extraordinária mente científica? Pode também funciona, né? Também dá certo. Só que é mais comum a gente usar nesta ordem aqui, né? Então por isso eu pedi para vocês prestar atenção. As duas ordens estão corretas, mas é mais comum a gente usar nesta ordem, que é diferente da ordem do inglês, que não dá para mudar. A ordem do inglês vai ter que ser nesta ordem. Is the most extraordinary scientific mind. Vai ser sempre nessa mesma ordem, não é flexível que nem no português. Aí ele fala assim, ó. There's no contest. Isaac Newton. Nothing, nobody comes close. Então assim, ó. Contest, o que é um contest? O contest é uma disputa, tipo uma competição. Então, quando a gente fala em inglês assim, ó, there's no contest, eu tô falando mais ou menos assim, ó, não tem conversa, não tem nem briga, não tem nem disputa. Ou seja, quando eu falo isso, eu quero dizer que a pessoa ou a coisa que eu vou mencionar, ela tá tão longe do segundo lugar que não tem nem chance do segundo lugar competir com ela em ser melhor que ela. Entendeu? É como se fosse assim, não tem nem disputa, não tem nem briga, porque o primeiro lugar é que ele tá falando aqui do Isaac. A gente fala Isaac, né? Eles falam Isaac Newton. Então esse there's no contest, talvez você encontre uma tradução melhor, uma gíria melhor, não sei, uma maneira de colocar que se encaixa melhor no seu vocabulário. Eu coloquei aqui não há disputa, quase que literal, mas eu te dei a explicação do que isso significa, né? Que o segundo lugar está tão distante que não existe nenhuma competição que seria válida. E ele diz que é o Isaac Newton. E ele fala, nothing, nobody comes close. Nada, ninguém chega perto. Comes close é chega perto. Olha só. There's no contest. Isaac Newton. Nothing, nobody comes close. E aí, o entrevistador fala assim, ó. Explain why. Explique por quê. Ou explique o porquê, né? Explain why. Agora a gente vai fazer o seguinte. Até agora a gente não usou o nosso quadro. Eu vou puxar este carinha para frente e eu vou dar play aqui no nosso videozinho. E eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui na legendinha enquanto ele fala. Alright? Let's go. Who do you think is the most extraordinary scientific mind? There is no contest. Isaac Newton. Nothing, nobody comes close. Explain why. Aí ele vai começar a explicar o porquê, alguns dos porquês, né? Vamos botar o rosto dele para trás aqui novamente, vamos lá. Aí ele começa falando assim, ó. He, working alone, discovers the laws of motion. Then he discovers the law of gravity, universal law of gravitation. Vamos lá. He, working alone, ele, trabalhando sozinho, descobre, né? Essa palavra vai se repetir algumas vezes, então vamos colocar aqui um negrito nela. Ele, trabalhando sozinho, olha só, descobre the laws of motion. O que é motion? Motion é movimento.
Então, the laws of motion é as leis do movimento. As leis do movimento a gente conhece como as leis de Newton, né? As 3 leis de Newton. Then, he discovers the law of gravity. Tá vendo? Aqui já se repete um pouquinho. O único elemento que não repete é o then. O que é o then? O then é então. Ou seja, estou contando uma sequência de fatos e aí então aconteceu o próximo fato. Eu cheguei em casa... E aí depois eu fui no banheiro, e aí depois eu fui no cinema. Então esse e depois, e então, a gente pode usar no inglês o then, que literalmente, na tradução literal, significa então, né? Mas a gente pode traduzir como depois, porque ele também é usado para descrever sequência de fatos. He discovers the law of gravity, né? Aqui repetiu tudo, né? Ele descobre as leis da gravidade, né? Gravity, gravidade. E ele só repete. Universal Law of Gravitation. Lei universal da gravitação, né? Basicamente a mesma coisa, né? He discovers the law of gravity, Universal Law of Gravitation. Vamos lá, vou dar play. Presta atenção no parágrafo aqui, ó. He, working alone, discovers the laws of motion. Then he discovers the law of gravity, universal law of gravitation. Ok, legal, tranquilo. Vamos lá pro próximo parágrafo. Oh, and then someone asked. Opa, tem um N aqui que não era pra estar aqui. And then someone asked, why do your planets orbit in this shape? E aí ele faz com a mão assim, né? Ele está querendo fazer referência a ellipses, ovals, rather than perfect circle. He said, I don't know. I'll get back to you. Aí aqui começa a ficar complicado, porque ele meio que está falando de uma conversa, né? Ah, alguém chegou pro Newton e pediu, por que isso acontece? Aí o Newton responde, eu não sei, mas eu vou te responder, né? Então ele meio que vai contando uma história em estilo conversa. Então vamos entender como é que funciona isso daqui, ó. Oh, and then someone asked. Então alguém perguntou. And then, então aparecendo de novo aqui, ó. Someone, alguém, asked, perguntou. Let's change the color in here. E então alguém perguntou. And then someone asked. Why do your planets orbit in this shape, ellipses, ovals, rather than perfect circle? Porque os seus planetas, ele fala aqui, né? Mas ele quis dizer de maneira geral, né? Porque os planetas, why do the planets, né? Mas ele fala, why do your planets? Porque os seus planetas, vamos colocar aqui, ó. Porque seus planetas orbit in this shape. Orbitam neste formato, no formato de elipses, né? Eles não orbitam em um círculo perfeito, eles orbitam num formato de elipse, que é como se fosse um ovo, né? Aqui ele repete, né? Orbit in this shape, ellipses, ovals, rather than perfect circles. Vamos colocar aqui só uma corzinha pra gente identificar. Do outro lado, ó, orbitam neste formato, elipses, ovais. Rather than, o que significa rather than? Significa em vez de, rather than perfect circle, um círculo perfeito, né? Então inteiro, de novo, para a gente entender, ficar claro, ó. Porque os planetas orbitam no formato de elipse, né? No formato oval, ao invés de um círculo perfeito. Fizeram esta pergunta para o Newton. Alguém fez essa pergunta para o Newton. Aí, he said, ele disse, o Newton disse, I don't know, I'll get back to you. Eu não sei, I'll get back to you. Quando eu falo assim, ó, I'll get back to you, eu tô falando assim, ó, eu vou falar com você de volta, eu te retorno, né? Eu vou te responder mais tarde, né? Volto a falar com você mais tarde, I'll get back to you.
I'll get back to you. Let's put here now a orange color again. Eu já volto a falar com você. Eu falo com você de novo mais tarde. Tem algumas traduções possíveis aqui. Vamos mais um pedaço, porque isso aqui tudo faz parte de uma coisa só, né? Então vamos até o final desses 3 parágrafos aqui, ó. And he comes back. I finally have my answer. And then he said, Isaac, how did you do that? Well, I had to invent integral and differential calculus to answer that question. Claro que aqui ele fez uma piada, vamos tentar entender esta piada aqui, né? Então, aqui o Isaac falou assim, ó, eu não sei, né? Eu falo com você mais tarde, ou seja, eu vou tentar responder a pergunta e mais tarde eu volto a falar com você. And he comes back. E ele comes back, ele volta, ou ele responde, ou ele finalmente responde, né? Então aqui o comes back seria ele volta, mais literalmente. E aí ele volta, e aí ele volta, e aí o Isaac volta com a resposta. And he comes back. I finally have my answer. Eu finalmente tenho minha resposta. I finally have my answer. Faltou um eu aqui, né? Vamos colocar o eu aqui, ó. Eu finalmente tenho minha resposta. And he said. E aí a outra pessoa falou. Ó, isso aqui é meio confuso ele falando, tá? Aqui é o Isaac falando. Eu finalmente tenho a minha resposta. E aí aqui é a pessoa perguntando. Isaac, how did you do that? Isaac, how did you do that? Seria como você fez isso? Isaac, como você fez isso? Ou seja, como você respondeu a pergunta? Isso que ele quer dizer aqui, tá? Então, de novo, vamos entender, ó. Eu não sei, mas eu volto a falar com você mais tarde. E aí o Isaac volta e ele fala, I finally have my answer. Eu finalmente tenho a resposta. E aí a outra pessoa diz, Isaac, como você conseguiu a resposta? Mas aqui literalmente está escrito, Isaac, how did you do that? Como você fez isso, tá? Eu tô falando o literal, que é o que realmente está aqui, e eu tô falando o que ele quis dizer na explicação dele, right? Porque são duas coisas diferentes. Aí o Isaac responde assim, ó. Well, I had to invent integral and differential calculus. Integral and differential calculus to answer that question. Bem, eu tive que inventar, I had to invent, eu tive que inventar, integral, e aqui ele dropa o som do N quando ele vai falar, então ele fala integral and differential calculus. Eu tive que inventar o cálculo integral e diferencial. E ali na imagem, daí aparece no vídeo, aparece algumas imagens dos cálculos integrais e diferenciais que são realmente coisas muito complexas. Então, para responder que os planetas não giravam, o porquê do planeta não girar num círculo perfeito, ele teve que inventar uma conta complexa para conseguir chegar na resposta, que foi a conta de integral e de diferencial, cálculo integral, cálculo diferencial, to answer that question, para responder, to answer that question, essa pergunta, to answer that question. Let's change the color, let's put a red color. Agora é o seguinte, vou dar play e você presta atenção na legendinha aqui do lado. Vamos lá. 1, 2, 3, let's go. Oh, and then someone asked, why do your planets orbit in this shape, ellipses, the ovals, rather than perfect circle? I don't know. I'll get back to you. And he comes back, I finally have my answer. And they said, well, Isaac, how did you do that? Well, I had to invent integral and differential calculus to answer that question. Então tá vendo que ele tá contando a história num tom de conversa, duas pessoas conversando, o Isaac e outra pessoa, e aí fica um pouquinho confuso aqui e ali, mas eu espero que depois da explicação aqui você tenha entendido as partes que é o Isaac, que é outra pessoa falando e o que ele quis dizer em algumas horas. Então o Isaac teve que inventar o cálculo integral e diferencial para responder a pergunta, e aí tem mais uma coisinha ainda pra gente terminar. He then discovers the law of optics, deducing that white light is composed of colors, because you could take those same colors, recombine them, and get white light, which freaked out artists of the day. Vamos lá.
He then discovers. Ele então descobre. Todas as palavras a gente já viu até agora, né? Ele então descobre. Aqui é descobre, não é descobriu. Ele então descobre, porque ele não está contando numa história do passado. Ah, ele descobriu, ele fez, ele, né, isso, aquilo no passado. Ele está contando como se fosse uma coisa presente. Aí o Isaac descobre as leis de não sei o que lá. E aí o Isaac faz isso. Ele não usa o passado, ele não usa fez, descobriu. Ele usa uma história no presente. É possível contar histórias assim, né? He then discovers the law of optics. Ele então descobre as leis da óptica. Óptica. Como é que fala isso em português? Ótica. Espero que sim. Falhando na própria língua. Deducing that white light is composed of colors. Deduzindo que, let's put a color. Deduzindo que, eu vou colocar, não é deduziu, deduzindo. White light is composed of colors. A luz branca é composta de cores. Olha só, então o Isaac Newton descobriu, deduzindo, né? Ele descobriu as leis da ótica, deduzindo que a luz branca, ela não é só branca, ela é composta de cores, várias cores para ter o branco, né? Because you could take those same colors, recombine them and get white light. Porque você poderia pegar essas mesmas cores. Vamos colocar aqui, ó. Tá, aqui tá literal, né? Não tem nem o que tirar e pôr, tá? Literal, palavra por palavra. Porque você poderia pegar essas mesmas cores, recombine them, recombinar elas ou recombiná-las, and get white light, e obter a luz branca. Então, olha só, ele deduziu que a luz branca é composta de outras cores, porque se você pegar todas as cores, misturar, você tem a cor branca. Which freaked out artists of the day. Que, esse which aqui é uma maneira de falar que, este quezinho, né? Posso falar that, Ellison? Pode falar that. Freak out. O que é freak out? Freak out é enlouquecer, assustar, deixar alguém muito assustado, enlouquecido. Pode ser num bom sentido ou num mau sentido, né? A menina freaked out quando viu a cantora favorita. Ela enlouqueceu, ela pirou de alegria, né? Quando viu a cantora favorita. Mas pode ser o freak out numa coisa, num contexto ruim, né? A população freaked out quando a bomba explodiu. A população enlouqueceu, ficou doida, ficou assustada quando a bomba explodiu, ok? Então pode ser nos dois sentidos o freak out. Então, freaked out artists, enlouqueceu, assustou os artistas. Vamos botar um verdinho aqui. Assustou os artistas of the day. Aqui ele está se referindo daqueles dias, daquela época, né? Então, of the day significa da época. Vamos ler de novo, ó. He then discovers the law of optics, deducing that white light is composed of colors, because you could take those same colors, recombine them, and get white light, which freaked out artists of the day. Ele descobre, então, as leis da óptica, deduzindo que a luz branca é composta de cores, porque você pode pegar essas mesmas cores, recombiná-las, e aí você tem a luz branca, que enlouqueceu, que assustou os artistas da época. Vou até colocar enlouqueceu aqui, ó. Enlouqueceu os artistas da época. E aí ele fecha com a última frase. So, he does all of this, then he turns 26. Então, ele faz tudo isso, né? Tudo isso aqui que ele mencionou, ele faz tudo isso. Then he turns 26. Então, ele turn. O que é turn? Turn é mudar, trocar, né? Só que quando a gente fala de idade, significa você completar uma idade, né? Você fazer tantos anos. Ah, eu fiz 26 anos ontem. Então você pode falar I turned 26 yesterday. Então o turn é o nosso fiz. Eu vou fazer. I will turn
né? Quando a gente tá falando de idade, ok? Quando a gente tá falando de idade, tá? Então, o turn significa completou ou fez, né? Ele faz tudo isso e só aí, e então, ele fez 26 anos. Vou botar assim, ó. Então, vou botar as mesmas vírgulas, ó. Ele faz tudo isso, então... Aqui tem outro então, o so é um então e o then é outro então. Então, ele faz 26 anos. Then, he turns 26. Let's put another color here. Aí ele faz 26 anos. Então, tudo isso que ele fez, ele ainda tinha 25 anos. Só depois ele fez 26. Caraca, o bicho é bom mesmo, hein? Vamos fazer o seguinte, agora eu vou dar play e a gente assiste esta partezinha. Vamos lá, 1, 2, 3, let's go. He then discovers the laws of optics, deducing that white light is composed of colors. Because you could take those same colors, recombine them, and get white light, which freaked out artists of the day. So he does all of this. Then he turns 26. Very good indeed. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai fazer aquela experiência marota, a gente vai assistir uma última vez e eu vou tirar aqui as legendinhas para ver se agora, comparando com aquela primeira vez, você vai conseguir entender um pouquinho mais. Vamos fazer esse teste? 1, 2, 3 and let's go. Who do you think is the most extraordinary scientific mind? There is no contest. Isaac Newton. Nobody comes close. Explain why. He, working alone, discovers the laws of motion. Then he discovers the law of gravity, universal law of gravitation. Oh, and then someone asks, why do your planets orbit in this shape, ellipses, the ovals, rather than perfect circle? I don't know. I'll get back to you. And he comes back. I finally have my answer. And they say, well, Isaac, how did you do that? Well, I had to invent integral and differential calculus to answer that question. He then discovers the laws of optics, deducing that white light is composed of colors. Because you could take those same colors, recombine them, and get white light, which freaked out artists of the day. So he does all of this. Then he turns 26. Yeah, it's impossible to say that the guy was not a genius. Indeed, the most extraordinary scientific mind. Agora, o que eu vou te aconselhar? Agora eu vou te aconselhar o seguinte. Você que quer estudar inglês desta maneira aqui que você viu, né? Com texto, com uma entrevista, com um filme, com uma série. Você quer estudar inglês com entretenimento, ganhar vocabulário, ganhar estruturas de maneira dinâmica. O que eu vou te dar de conselho? Clica aqui embaixo no primeiro link da descrição para você se cadastrar para o Inglês 360, aonde você vai encontrar uma infinidade de aulas assim como essa, mas não só as aulas soltas como a gente tem aqui no YouTube. Lá dentro a gente tem uma estrutura completa para que você se desenvolva no inglês. Você tem uma estrutura metodológica, um cronograma de estudos, aplicativos, tudo que você vai precisar para realmente conseguir aprender inglês com mais eficiência e mais velocidade. Não só isso, enquanto você estiver testando, toda segunda-feira, às 19h30, às 7h30 da noite, a gente tem a nossa aulinha em grupo com o pessoal lá da plataforma do Inglês 360. Você, fazendo parte dos 30 dias gratuitos, também vai poder participar dessas aulas com a gente. Te espero lá dentro. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like, confere se você já está inscrito no canal. Espero que você tenha aprendido bastante coisa, bastante vocabulário, melhorado seu entendimento no inglês. A gente se vê num próximo episódio e peace out.